Oi gente, aqui é a Nanda e eu faço e ensino milhares de pessoas todos os dias a fazer o pão delas do zero ou a melhorar os resultados, conseguindo uma pestana e um salto de forno. Por isso eu preparei a Semana do Pão em Casa, que é para contar para você também todos os segredos para você ter o sucesso que eu e os meus alunos temos com pães de fermentação natural em casa. Nessa semana você vai dizer adeus aos pães esparramados, aqueles pães que ficam maçudos, que não desenvolvem e que não tem nenhuma pestana. Mesmo que você não tenha um forno profissional, mesmo que você esteja um pouco perdido e confuso nas etapas e que você até mesmo acredite que a sua farinha não é boa, eu vou te mostrar que isso não é o problema para você não ter um bom pão em casa. Tudo que você precisa é um método que te mostre onde estão todas as armadilhas, em quais etapas que você erra. E é esse método que eu vou te mostrar na Semana do Pão em Casa. Um método online parece um sonho, né? Mas não é um sonho. É o fruto de muitos anos desenvolvendo e ajustando o know-how para ter resultados incríveis na realidade doméstica. E já são mais de 500 alunos que seguem esse método dentro do meu treinamento. Mas não é só dentro do meu treinamento. São mais de 40 mil inscritos no meu canal do YouTube e eu ajudo semanalmente essas pessoas a tirar todas as dúvidas e a melhorar o desempenho dos pães delas em casa. Através de aulas semanais ao vivo, várias pessoas conseguem tirar suas dúvidas e evoluir nesse modo de fazer pão em casa. Através de posts diários e também de stories lá no Instagram, são mais de 80 mil pessoas que ficam com as dúvidas solucionadas e também melhoram os pães. Todas essas fotos que vocês estão vendo são de alunos que assistiram essas aulas ou de alunos dos meus treinamentos. Então fica aqui comigo, porque você vai ver que em qualquer lugar do mundo é possível fazer seu pão em casa. Olá, meu nome é Tainá, eu tenho 26 anos e moro na Dinamarca. Eu conheci a Nanda por meio do Instagram, porque eu comecei a me interessar muito por pães de fermentação natural e eu não sabia nem por onde começar. E foi aí que eu comecei a acompanhar o trabalho dela e eu via que ela explicava de uma forma muito simples e muito honesta. E ela abriu a semana de panificação e eu pensei comigo, né? Eu falei, bom, eu vou testar, eu vou ver as aulas, né? Porque eu tinha visto muitas aulas nas quais os professores, eles usam farinhas profissionais, forno profissional, né? Falam que a gente tem que comprar um monte de coisa. E para mim isso não era o que eu buscava, porque eu não tenho, né? Aqui eu compro farinha no mercado, enfim. E foi aí que eu conheci o método dela de fazer não só pães de fermentação natural, mas como pães de fermentação com fermento biológico. E eu me apaixonei pela forma dela de ensinar, o cuidado que ela tem de explicar e fazer com que a gente consiga compreender muito mais do que ver além da receita, né? A Nanda, ela abriu os meus olhos, né? Minha cabeça fez... Porque antes eu fazia pão em casa e eu errava muito. E eu não sabia onde eu estava errando, né? Eu conhecia o básico, eu conseguia fazer algo básico, mas ainda existiam lacunas no meu conhecimento. Hoje eu tenho todas as respostas. Eu sei o porquê de cada ingrediente e porquê da ordem. Eu fico muito feliz de ter escolhido a Nanda. Se eu tivesse 300 escolhas, eu escolheria a Nanda 1000 vezes. Mas como isso tudo começou? Eu sempre tive vontade de fazer pães e eu gostava de cozinhar. Aí eu fazia minhas experiências, mas ficava tudo duro, ficava esparramado, não fermentava direito, aquelas coisas que todo mundo que tenta fazer seu pão em casa sabe que acontece. Mesmo depois de entrar na faculdade, porque eu era dentista, daí eu larguei a minha profissão e fui estudar. Mesmo depois de aulas com profissionais, eu chegava em casa e tinha dificuldades com os pães de fermentação natural.
O primeiro contato que eu tive com esse estilo de pão na minha faculdade foi quando eu ajudei na monitoria de panificação e confeitaria do professor Juan. E eu via ele fazer aqueles pães que eram fora do escopo da aula, a gente não tinha aula desses pães. Ele fazia para outros eventos e eu fiquei apaixonada por aquele mundo da fermentação natural. Só que eu chegava em casa, mesmo tendo a muda e vendo as explicações, dava tudo errado, não ficava bom. Demorou muito tempo, mas eu entendi onde eu errava e eu percebi que eu tinha que focar nos fundamentos. Dessa maneira, eu desenvolvi um know-how para fazer as coisas funcionarem na minha realidade doméstica e comecei a ter resultados incríveis. Comecei a fazer pães para vender, eu comecei a fazer várias feirinhas, vendia pelo WhatsApp para vários clientes no meu bairro, até com entregas em casa. E aí eu cresci, comprei meus equipamentos, continuei produzindo, mas eu nunca deixei de testar em casa pequenas receitas. Então, cada vez mais eu aprimorava o método de fazer em casa e ter os mesmos resultados. Nessa época, muitas pessoas pediam a receita e pediam para eu dar aula. Só que eu acreditava que dar uma aula ou dar a receita não era o que ia fazer as pessoas terem os resultados que eu estava tendo. Eu acreditava que eu precisava contar como que eu pensava, como que esse método funcionava para elas terem os resultados depois de terem as receitas. Dessa forma, eu comecei meu canal do YouTube ensinando do meu jeito e mostrando como eu pensava, as bases dessa metodologia. Eu comecei as primeiras aulas presenciais e logo os primeiros alunos começaram a ter resultado. Isso era o sinal claro que eu tinha que gravar meu curso online. Então eu gravei o curso online e vários alunos no mundo inteiro também tinham resultados. Eu acredito que quando eu ensino as pessoas a fazer um pão de qualidade na casa delas, elas se tornam muito mais exigentes, elas espalham os pães delas em volta de todos os amigos, trabalho, vizinhos, e elas vão tornando o mercado de outro jeito. Elas espalham pães de qualidade por onde elas passam. Mas qual é a minha didática e por que ela funciona? A maioria dos métodos, eles se propõem a te dar resultados, mas eles não te ensinam a utilizar qualquer farinha. Ninguém mostra ou explica como dominar seu forno em casa. E a maioria dos cursos são feitos em fornos profissionais. E aí, quando a gente chega na nossa casa, a gente fica sempre perdido. A fermentação é explicada de uma forma superficial e, na maioria das vezes, as pessoas dão regrinhas engessadas com tempo e temperatura. Isso não funciona. Além disso, o uso de maceiras e equipamentos dificulta quando a gente chega em casa e não tem esses equipamentos. As explicações sobre controle de temperatura também são muito superficiais e isso tudo acaba gerando um efeito de bola de neve. Isso tudo vai se somando e gerando uma série de erros para o aluno em casa. Tudo que a gente decora e não entende por que está fazendo, dá errado depois. Quando eu explico, o pão esparramado acaba de uma vez por todas, porque a pessoa que está fazendo aquele pão esparramado vai entender todos os fatores que levam à geração desse pão, e aí ela não faz mais esse tipo de pão. Eu explico tudo para você entender a sua farinha, que na maioria das vezes é uma farinha totalmente desconhecida do mercado, que você não tem acesso aos dados dessa farinha. Eu faço você construir um mini manual do seu forno. Dessa maneira, você vai conhecer o seu forno e não vai ter mais surpresas quando for assar seu pão. Eu liberto você de ficar decorando regrinhas de tempo e temperatura, porque eu ensino você a pensar e dessa forma você consegue fazer as suas próprias regras e os resultados vêm e a gente não utiliza maceira. Para ajudar você nessa etapa inicial, eu preparei um questionário, Meu Pão na Minha Casa. Você baixa no final do vídeo, imprime esse questionário e responde com sinceridade. Tudo que a gente precisa é entender a nossa realidade e saber como tirar o melhor proveito daquilo que a gente tem disponível para fazer o nosso pão em casa. Então, agora que eu já falei os pontos mais importantes, eu vou te contar o que a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou utilizar as respostas do seu questionário e te dar um norte das dificuldades e problemas através de um diagnóstico. Vou explicar também as bases da metodologia que funciona. Deixa aqui seu comentário e para você aproveitar mais, chama um amigo para fazer a Semana do Pão em Casa junto com você. Quando a gente tem uma companhia, é muito melhor. Segue as minhas mídias também no YouTube e no Instagram.
Não esquece de, quando acabar essa aula, baixar, imprimir e responder seu questionário. Pode guardar suas respostas, que na próxima aula a gente vai fazer uma análise delas. Não precisa enviar para mim. Espero você na próxima aula. Olá pessoal, meu nome é Eliane e na busca por uma alimentação mais saudável decidi aprender a fazer meu próprio pão. Tive contato com a fermentação natural no primeiro curso presencial que a Nanda deu aqui no Rio de Janeiro no início do ano. Me apaixonei pelo pão e pelo processo e desde então fiz todos os cursos presenciais que ela deu. Meus resultados foram tão bons que meus amigos nem acreditavam que os pães eram meus mesmo. Eles achavam que eu estava comprando para enganá-los. Quando a Nanda lançou o Panifix, o curso online, nem me interessei. Achei que era só para os infelizes que não tinham acesso ao curso presencial. Quando ela foi para a Itália e aprendeu a fazer o panetone italiano, logo cobrei o curso. Fiquei doida com a possibilidade de aprender. Aí, quando ela lançou o curso online, confesso que fiquei um pouco decepcionada, mas não tinha opção, logo me inscrevi. Assisti tudo logo de uma vez. O curso é muito bom, muito detalhado, com imagens ótimas, câmera lenta, que permite que a gente acompanhe todos os movimentos e entenda perfeitamente o processo. A Nanda não guarda segredos. Vi, revi, quando fui fazer minha receita, antes de cada etapa, assistia novamente. Meu panetone ficou maravilhoso, cheiroso, saboroso, macio. Meu marido, que adora panetone, disse que nunca comeu um tão bom na vida. O fato é que tive que dar o braço a torcer. Realmente, o curso online é muito eficaz e no que se refere ao aprendizado é até melhor que o presencial. Eu não vou deixar de ir aos cursos presenciais porque, afinal de contas, encontrar a Nanda e tomar café da manhã com seus pães e bolos não tem preço. Mas, realmente, o curso online é muito bom e os resultados são maravilhosos, até mesmo para quem nunca fez pão. Você nunca mais vai querer outro panetone. Vai por mim. Beijos.